limitado. O time do Fluminense é limitado. Dói, né, ouvir isso. Incomoda. Gera um sentimento ruim. Gera um sentimento de insuficiência. Mas é a verdade. É a grande verdade. O time do Fluminense é um time limitado. E veja bem, ser um time limitado não significa que é um time ruim. Significa que é um time que faz o seu papel, que cumpre o seu papel com as peças que tem, mas que a partir do momento que uma ou duas peças não estão ali presentes, se desmonta e não consegue fazer um terço do que faz normalmente. A ausência do Martinelli, a ausência do Samuel Xavier, começando o time como titular hoje, fica muito claro para mim como que o Fluminense enfraquece quando perde uma ou duas peças do seu elenco principal. E um time que quer estar na elite do futebol brasileiro, um time que quer voltar a disputar uma Libertadores, não pode sentir tanta ausência dos seus titulares. E sabe por que isso acontece? Porque é um time que não sabe contratar. Porque é um time no qual os seus reservas, quando entram, não conseguem ser à altura dos titulares. E é isso que diferencia um Fluminense de um time bom, como um time como o Palmeiras, o Flamengo, por exemplo, tirando dinheiro, é claro. Mas são times que, se o titular sair, o reserva consegue dar conta do recado. Eu não tô nem dizendo fazer igual, eu tô dizendo dar conta do recado. E no Fluminense isso não acontece. O Bragantino não vencia uma partida há 8 jogos. 8 jogos sem vencer. E sabe quem tirou esse jejum do Bragantino? É claro que foi o Fluminense. O fazedor de caridade Fluminense. Aquele que adora tirar um time da lama. Esse é o papel do Fluminense hoje no futebol brasileiro. E aí eu pergunto a você, eu faço essa pergunta a você genuinamente. O que você espera de um time que não consegue vencer, de um time que está 8 rodadas, perdendo no Campeonato Brasileiro? É claro que houve empate, né, ao longo dessas outras 8 rodadas, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O que vocês esperam de um time que não consegue manter uma regularidade? Um time que depois da saída do John Arias, caiu. E quando eu digo caiu, caiu de produtividade, é claro. O que vocês esperam de um time que toma de 4 gols, assim, fora de casa? De um time que, eu vou repetir, estava 8 rodadas sem conseguir vencer alguém. Esse é o Fluminense hoje. Esse é o nosso time hoje. E é isso. É um time que se contenta com a irregularidade. Que se contenta em fazer o mínimo. É um time que vai enfrentar o Bahia na Copa do Brasil daqui a pouco e que vai passar sufoco. É um time que poderia estar tranquilo disputando para ganhar um título na Sul-Americana, que tem condições para isso. Mas você confia? Você consegue confiar no Fluminense? Hoje, você confia tranquilamente no Fluminense? E aí muitos se perguntam, cadê aquele Fluminense do Mundial de Clubes? Aquele Fluminense se chamava John Arias. E ele não tá mais aqui. Então é isso que é o Fluminense. É um time que, se sai o Martinelli, cai o meio de campo. É um time que, se sai o Samuel Xavier, não consegue vingar nas suas laterais. É um time que contrata o Igor Rabelo, que não pode jogar nem a Sula, nem a Copa do Brasil. É um time que o seu reforço, além de ser mediano, não pode jogar os principais campeonatos que você disputa. É isso que é o Fluminense? Esse é o resumo do Fluminense Futebol Clube. E aí? E como que eu, torcedora, vou ficar satisfeita, em paz e tranquila depois de um resultado desse? Fala pra mim. Fala pra mim. Um time que não consegue manter uma linearidade. Não consegue ser linear. É sempre altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos.
Esse é o Fluminense Futebol Clube. Tem muita coisa pra dizer não. Vexatório, humilhante, feio, triste. Deixa a gente sem vontade, deixa a gente sem ânimo. Tira a nossa esperança, tira nossos motivos pra acreditar, pra confiar no nosso time. Mas esse é o Fluminense. Complicado. E o pior de tudo é que eu não posso falar pra vocês que eu não tava esperando, porque a cara do Fluminense ser o Robin Hood do futebol. Se esse time aqui não consegue vencer de ninguém, chama o Fluminense que o Fluminense vai resolver o problema. Chama o Fluminense que esse time vai ganhar do Fluminense. Muito complicado, gente. É revoltante. Agora é tentar focar aí na Copa do Brasil, que vem nessa semana agora, né? Já essa semana, como é que fica o nosso ânimo pra ver uma Copa do Brasil assim, pra jogar uma Copa do Brasil? E é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo, cara, porque é de tirar a paciência. Valeu!